Uma passadinha rápida aqui em São Paulo já mostra claramente que a candidatura do Flávio Bolsonaro flopou. Se antes todas as agendas aqui dos maiores empresários do país eram abertas para receber Flávio, hoje está todo mundo dizendo que só vai recebê-lo em 2050. Ou seja, uma forma educada de dizer que o Flávio não tem mais esses espaços que havia aberto na fase pré-Vorcaro. Está todo mundo aqui desconfiado de que mesmo que ele volte a crescer nas pesquisas, pode ser atropelado de novo na reta final da campanha com novas informações sobre suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ninguém vai emprestar credibilidade para o Flávio diante desse cenário. Está todo mundo olhando então para o Renan Santos. O problema é que o Renan pode ser uma opção para quem não quer Lula e Flávio Bolsonaro, mas a pergunta que vem em seguida é: e se ele ganhar a eleição? O mercado ainda está esperando se emocionar com o outsider. Então é isso, minha gente. Existe uma percepção do mercado de que o Flávio pode ser, eventualmente, derrubado na reta final da eleição. Por que ele pode ser derrubado na reta final da eleição? Ele pode ser derrubado na reta final da eleição porque o PT hoje controla o fluxo de informações do Intercept. O Intercept é um órgão de jornalismo, um órgão não, é uma empresa de jornalismo amplamente ligada ao Partido dos Trabalhadores e às esquerdas brasileiras, a gente sabe disso. E, portanto, o PT está com as informações da PF e está ali jogando, vai, agora segura, aí cria assim um burburinho de que vai soltar alguma coisa muito comprometedora, aí não solta e segura. E isso, evidentemente, está no livro de regras do partido, no livro de regras da eleição. Então, de fato, se você é um operador do mercado, você tem um grande fundo de investimentos, você precisa saber qual vai ser aí a agenda econômica do próximo presidente de direita, apostar no Flávio Bolsonaro é um problema. Porque você vai apostar no Flávio Bolsonaro, mas em cima da eleição pode ser que ele seja derrubado da eleição porque saiu alguma outra coisa do Vorcaro e aí todo mundo não tem previsibilidade e não há nada pior para o mercado do que a imprevisibilidade. Se tem uma coisa que os operadores financeiros gostam é de previsibilidade. Eles fazem esses IPOs, as coisas dele, porque eles se baseiam em previsibilidade. Tudo tem que estar dentro dos conformes. Do contrário, é problema. E existe um certo outsider que oferece bastante previsibilidade. Eu diria, inclusive, tem umas pessoas que dizem que o Renan é imprevisível. Não é verdade. A pré-campanha do Renan e o projeto nosso, o projeto da missão, não é um projeto imprevisível. Ele é um projeto altamente previsível, inclusive porque é um projeto que vai estar detalhado, está detalhado em livros. Então, quando você tem um projeto que está posto, que está colocado na sociedade civil e amplamente discutido por essa sociedade e amplamente discutido por uma militância que está aí conosco há 10 anos e as pessoas estão vendo o nosso projeto sendo montado, você tem alta previsibilidade. A previsibilidade está posta. Fora isso, existem outros elementos no discurso econômico do Renan que são elementos interessantes para o mercado. O primeiro deles é: nós vamos fazer um ajuste fiscal muito duro. Então, o tal do ajuste fiscal e do saneamento das contas públicas está colocado como uma prioridade do programa do Renan. Existem duas prioridades que ele vai tocar inicialmente, caso ele seja eleito a presidente. A primeira delas é a questão da segurança pública e a segunda é o ajuste fiscal. São as duas prioridades. É segurança pública e ajuste fiscal. É declaração de guerra ao tráfico e às facções criminosas e ajuste fiscal simultaneamente. E o ajuste fiscal, inclusive, se a gente for pensar cronologicamente, é anterior à questão da guerra ao tráfico, porque já acontece na própria transição. Então, durante a transição que se dá de um presidente para outro, isso já vai ser tocado. Essa é a ideia. E é fazer um ajuste fiscal muito duro. Um ajuste fiscal que crie o espaço de investimento nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, própria segurança, defesa, etc, etc. Então, meio que a coisa ali ela já está clara. Tem uma segunda coisa que já está clara pelos discursos do Renan. Ele não vai colocar um figurão, um medalhão do mercado financeiro. Ele disse isso mais de uma vez, que ele não fará isso. Já falou publicamente que ele não vai fazer. Então, o mercado financeiro já aguarda, se estiver lendo as coisas da maneira correta, que não será contemplado com o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda não vai ser um cara ligado aos bancos. O Renan não quer fazer isso. E com razão. Por quê? Porque nós temos, no Brasil, uma sucessão de ministros da Fazenda que são sempre ligados aos bancos. E que alguns fizeram bons trabalhos, outros não tanto, mas fizeram, né? O Paulo Guedes é um banqueiro. O Henrique Meirelles foi presidente de banco. O Henrique Meirelles fez, na época do Lula, um trabalho bem melhor do que o Paulo Guedes com o Bolsonaro.
Tanto que o Brasil cresceu bastante, inclusive, no período do auge do governo Lula. Então, aconteceu isso, né? E, veja, por que não colocar um outro figurão no mercado financeiro? Porque a gente tem a percepção, o diagnóstico que nós fazemos, que há uma financiarização excessiva da economia brasileira. A economia brasileira se tornou demasiadamente financiarizada e muito pouco industrializada. Então você tem a queda da indústria simultânea a uma financiarização excessiva do Brasil, com crédito que é muito alto, com lucros bancários que são absolutamente exorbitantes. Tudo isso está na mesa e com uma imprevisibilidade por parte dos bancos diante de uma população que é amplamente endividada. Então você tem todos os elementos mais nefastos assim, para a lógica econômica. Você tem uma população amplamente endividada, você tem spreads bancários altíssimos no Brasil, os mais altos do mundo, você tem um crédito muito alto, o que dificulta, muito caro, o que dificulta a produção, você tem lucros excessivos dos bancos, você tem um IOF, um Imposto sobre Transações Financeiras, em cima de todas as transações financeiras. E essa estrutura, essa arquitetura, macroarquitetura de uma economia amplamente financiarizada precisa ser desmontada. E ela não será desmontada com um ministro da Fazenda que seja ligado aos bancos, evidente. Ou com um cara diretamente ligado ao mercado. Mas isso não quer dizer que o mercado financeiro não tenha o seu espaço. Ele passa a ter o seu espaço na medida em que a economia real do Brasil se desenvolver. Com o desenvolvimento da economia real do Brasil, você tem o espaço do mercado financeiro. Não há essa antítese aí. Então, essa é outra coisa que está também absolutamente clara. A terceira coisa que está clara, a gente está cansado, porque o Brasil que produz, o Brasil que trabalha, está cansado de levar nas costas o Brasil improdutivo. E esse é um mote muito claro da campanha. Muito claro da campanha. Hoje no Brasil nós temos 50 milhões de pessoas que vivem de Bolsa Família. 50 milhões. Isso é um quarto da população brasileira vivendo de Bolsa Família. A gente tem boa parte dos municípios brasileiros, como eu já falei anteriormente, que são insolventes, que não conseguem manter as suas contas. Esta situação ela precisa ser resolvida. Isto é algo que agrada qualquer um que tenha racionalidade econômica. Porque não dá para você manter racionalidade econômica num país que 50 milhões de pessoas estão no Bolsa Família. Né? Uma economia amplamente prejudicada pela amplitude dos programas de transferência de renda e pela natureza, pelo caráter dos programas de transferência de renda. Então, o Amaro Neto falou, Renan, acredito que os juros são altos porque o governo gasta muito, mas é um dos motivos pelos quais os juros são altos mesmo. O gasto governamental excessivo produz isso. Obviamente não é a única coisa, mas é um dos motivos. Essa é uma das razões, de fato. E veja, o governo tem um imposto que é um imposto caro, um imposto alto, sobre as transações financeiras. Tem um monte de país que não tem. O IOF, eu não digo que é uma excepcionalidade brasileira, mas é uma característica do Brasil que não é partilhado por vários outros países. Então o governo ganha dinheiro em cima disso. E quando você olha a composição dos juros, tem no livro amarelo, eu acho que é no... Creio eu que é no quinto fascículo ou é no terceiro fascículo, agora me fugiu a memória, mas é um desses, ou o terceiro ou o quinto fascículo. Tem uma tabela lá sobre a composição do chamado spread bancário. E dentro desta composição tem cerca de mais de 20% se deve a IOF. E outros tantos se devem ao lucro do banco. Se você diminui o lucro do banco, se você diminui o lucro do governo em cima do banco via tributação, você já tem uma diminuição de cara aí de uns 40% no spread. O crédito já vai, ele já diminui muito. E isso está posto, e isso está colocado no programa. Então, novamente, é um aspecto de previsibilidade que nós temos. Então, a gente tem bastante previsibilidade no nosso programa, e isso é interessante para o mercado. De modo que eu acho que se nós estivermos pontuando coisa de 10%, tá, o mercado vai vir para conversar, assim, ele já está conversando, já está abrindo as portas, não acho que isso vai ser nenhuma grande dificuldade. Isso sem falar que, assim, quem do mercado quer Flávio Bolsonaro só quer porque o Flávio Bolsonaro é um capacho de quem tem dinheiro, essa é real. O Flávio Bolsonaro não tem nenhum projeto, tem nada, né? Então, né? E ao mesmo tempo o Lula acaba sendo eventualmente uma opção para os mercados. Na época que o Lula saiu da cadeia e começou a ser cotado como alternativa ao Bolsonaro, o mercado financeiro aproximou-se do Lula.
Dentro do PT, o mercado financeiro tem um apreço pelo Fernando Haddad. Isso é um fato, o mercado financeiro tem um apreço pelo Fernando Haddad, mas é um apreço sempre secundário, porque esses caras todos eles são de esquerda. Então, eles são ideologicamente anticapitalistas, no frigir dos ovos, ainda que eles não façam nada contra o capitalismo, ainda que os bancos tenham tido lucros excepcionais na época do governo Lula e continuem tendo, ainda que haja tudo isso, que eles coloquem jeito no mercado financeiro, o fato é que no fundo, eles são anticapitalistas. Então, a gente sabe que alguma coisa anticapitalista vai acontecer, como, por exemplo, esta votação da escala 6x1. A votação da escala 6x1 é um golpe no capitalismo brasileiro, que já é combalido. Os pequenos e médios empresários no Brasil estão desesperados com a escala 6x1, com o fim, né, e a imposição da escala 5x2. Por quê? Porque a empregabilidade no Brasil é uma empregabilidade altamente rígida. Ela é altamente rígida. E uma pauta dessa, que é uma pauta popular e populista, vai sendo avançada porque a esquerda está atada a elas por uma questão de valor, né? Então, é isso que o Bacuia está falando. Imagina ser responsável, que disruptivo. Então, a disrupção dos nossos planejamentos são disrupções que já estão precificadas, porque elas já estão colocadas em livro, elas estão colocadas em discurso, elas estão colocadas em podcasts, em entrevistas e tudo mais. Então, não há um espaço assim para você dizer, não estou entendendo o que esse cara vai fazer. Ou esse cara é um louquinho e daí ele vai fazer alguma maluquice. Não, lógico que não é o caso. Que era o caso, por exemplo, sei lá, do Cabo Daciolo. Ninguém imaginava o que o Cabo Daciolo ia fazer, porque o Cabo Daciolo é maluco. Ou, sei lá, o Padre Kelmo, maluco. E vários outros candidatos que apareceram como candidatos minoritários, mas sendo candidatos, obviamente, caricaturais. Levi Fidelix, na época que foi o candidato a presidente, também é um candidato caricatural. A gente não é um candidato caricatural e, ao mesmo tempo, nós não somos um candidato como foi o João Amoedo, com todo o respeito que eu tenho pelo João Amoedo, ou como foi o Luiz Felipe Dávila, que são candidatos cujo projeto é, obviamente, no fim das contas, um projeto todo de mercado, um projeto de continuação da arquitetura financeirizada da economia brasileira na prática, e com um papel também exagerado da questão das privatizações e tudo mais. No nosso caso é diferente. A gente tem um projeto que tem outras notas distintivas, e cujas notas distintivas são notas distintivas de, digamos assim, de industrialização do Brasil, de alteração da arquitetura financeira do Brasil, de mudança na lógica dos incentivos da economia brasileira. E eu acho que isso fica de pé, e a gente vai ver isso de pé quando o livro amarelo definitivo sair, quando ele começar a ser criticado, porque ele será certamente criticado, e o tipo de crítica que vai chegar pra gente, como que esse projeto ele vai calar, digamos assim, nas pessoas mais inteligentes do Brasil, né? Nos jornalistas, nos analistas de mercado, na galera que está no mercado financeiro.